Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre tempo. Bom pessoal, Tempo é o novo filme do diretor M. Night Shyamalan, diretor conhecido por Sexto Sentido e que ao longo da sua carreira fez vários filmes que fez normalmente o seu público se dividir, é meio 880, ame ou odeie, mas recentemente ele conseguiu cativar novamente os espectadores e a crítica devido ao fechamento de sua trilogia que começou lá anos atrás com o Corpo Fechado, veio fragmentado quando ele ressurgiu, digamos assim, para o público no geral, e depois com Vidro, que fechou essa trilogia. Vidro foi um pouquinho mais questionável, teve gente que gostou, gente que não gostou, mas no geral o nome do Shyamalan estava em alta. Sendo assim, havia muitas expectativas para esse novo projeto chamado Tempo, e vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque, digamos assim, esse filme é um bom reflexo da carreira e do M. Night Shyamalan no geral como diretor. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like nesse vídeo, porque o like de vocês fortalece muito o trabalho, faz o canal crescer. E lá na descrição tem minhas redes sociais e também os links para os meus livros, no caso Sonomo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Sem mais delongas, vamos começar aqui com a sinopse. Nessa história a gente vai acompanhar uma família, que no caso é composta pelo pai, pela mãe e por dois filhos, uma filha e um filho, o caçula. Eles estão indo passar férias numa espécie de resort paradisíaco, onde é tudo muito bonito, muito belo, fica perto da praia, então é muito agradável. Ocorre que a família está passando por alguns problemas, os filhos ainda não sabem disso, mas os pais estão em processo de separação, e no caso, há uma coisa além, a mãe tem uma doença. Qual doença é essa? Vou deixar para que vocês assistam, descubram. Durante essa estadia deles ali, eles estão tentando se dar bem para não afetar as crianças e poder dar uma última viagem em família para as crianças, estão tentando não falar sobre separação, sobre a doença e nada do tipo. O gerente do hotel fala que foi com a cara deles e oferece para eles uma oportunidade de conhecer uma espécie de praia privada que fica ali na região, que não é todo mundo, todos os hóspedes que vão lá, mas como eu falei, o gerente foi com a cara deles e ofereceu para eles essa oportunidade, sendo que eles fariam parte de uma espécie de, digamos assim, van, uma van que pegaria eles e outras pessoas, e levaria eles para essa praia e depois os buscaria no final do dia. Eles claramente topam, porque ficam curiosos de poderem conhecer uma praia mais privatizada, mais vazia, que parece ser muito bonita, enfim, eles resolvem pela curiosidade conhecer. Então, eles e mais duas famílias que também vão acabar indo para esse local, vão chegar nessa praia privatizada. E lá eles vão encontrar ainda um outro personagem, que é um rapper que já estava lá anteriormente. Ocorre que tudo vai mudar, as coisas vão começar a ficar bizarras quando eles acham um cadáver nessa praia. E não somente isso, eles começam a perceber que o tempo age de forma diferente no local. Basicamente, as pessoas ali envelhecem mais rápido. A gente tem desde crianças se tornando adultas mais rápidos, adultos se tornando velhos e morrendo mais rápidos por consequência, como também aspectos do corpo, como o caso de você ter, por exemplo, um corte no braço e esse corte cicatrizar de forma praticamente instantânea, porque no final das contas, minutos ali é como se fossem dias. Basicamente é esse o conceito da história. A gente vai acompanhar essas três famílias, principalmente essa família principal, que são nossos protagonistas, tentando fugir desse local, sendo que há esse elemento que causa bastante agonia, porque é o tempo passa muito mais rápido ali, eles não têm muito tempo para poder fugir daquele local. Basicamente é essa a sinopse. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o filme em si e fazer algumas reflexões. Esse é um filme que ele tem, digamos assim, o melhor do Shyamalan e o pior também. Ao longo do filme, a gente tem ali nos seus primeiros 2/3, digamos assim, nos 2 atos, melhor dizendo, um filme que ele trabalha muito com mistério. O Shyamalan é conhecido por fazer isso. Ele tem aspectos de terror, terror psicológico principalmente, apesar de ter alguns outros elementos de terror em alguns momentos, como por exemplo um body horror em uma cena específica, que é uma cena que eu até gostei. Mas enfim, o filme consegue trazer esses elementos, consegue trazer essa tensão. É um filme bastante agoniante enquanto ele está trabalhando com isso, principalmente porque durante boa parte do filme a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo, e isso é bom, porque faz a gente começar a refletir, faz a gente tirar nossas próprias conclusões. Inclusive, é um filme que, digamos assim, o ouro dele está exatamente nas reflexões, no pensamento. E isso ocorre principalmente porque o filme ele é a adaptação de uma HQ, uma HQ, se não me engano, francesa, posso estar errado, mas acho que é uma HQ francesa, que ela já é muito bem aclamada no geral. Todo mundo fala muito bem dessa HQ. O nome não é o mesmo, no caso o nome da HQ é Castelo de Areia, e muita gente falava que essa HQ era incrível, maravilhosa, exatamente pelos conceitos que ela apresenta.
Por quê? Quando a gente para para olhar uma situação onde as pessoas estão envelhecendo de forma tão dramática, tão drástica, a gente percebe, né, que durante muito tempo, assim, durante muitas ocasiões na nossa vida, a gente costuma reclamar, né, falar que a gente não tem tempo para fazer as coisas, falar que a gente está sempre lotado, que a gente vive numa rotina de, digamos assim, muito complicada, a gente nunca para para fazer as coisas que a gente quer, e vale a gente refletir se a gente não para para fazer as coisas que a gente quer porque a gente realmente não tem tempo, ou porque às vezes a gente está procrastinando, porque às vezes a gente, digamos assim, se importa com coisas que não deveria, ou se a gente mesmo se prende em situações na nossa vida, dá importância para coisas na nossa vida que a gente não deveria, que a gente deveria aproveitar o lado bom. Porque quando a gente percebe as pessoas ali realmente não tendo tempo, o tempo passando de forma tão ágil para elas, é muito duro, é muito agoniante, é muito. Realmente é um terror psicológico, porque você começa a dar valor para coisas pequenas na vida. Você começa a perceber que você não passou, por exemplo, por uma vida adulta, por uma velhice. No caso das crianças que elas não aproveitaram a adolescência. Começa a perceber que você não pôde viver, você não pôde se dar, digamos assim, a felicidade, né? De poder ter os momentos felizes, os momentos tristes, de poder realmente viver, de poder aproveitar a vida. E, no final das contas, muitas pessoas passam pela vida e não aproveitam, não vivem, não passam, não sabem passar pela felicidade, pela tristeza, esse tipo de coisa. Então é um filme que causa muito reflexo sobre isso. Principalmente quando ele traz algumas questões até sociais. A gente tem um personagem aqui que ele tem um racismo, né? Então a gente fala que, olha, mostra, né, como o racismo dele não serve de nada, porque no final das contas ele vai morrer, ele não é melhor que ninguém. Inclusive, a gente tem outros personagens também que tem algumas outras questões sociais. Uma personagem que é fanática pela beleza, e conforme ela vai, né, envelhecendo também, a sua beleza física, no caso, vai, digamos assim, se deteriorando e ela não sabe lidar com isso. Fala muito, né, sobre a questão social de você ser muito vaidoso, e não só ser vaidoso especificamente porque vaidade não é necessariamente algo ruim, mas como você lidar, né, com essa vaidade por questões sociais, de como você encara, né, qual o padrão de beleza, digamos assim, que você quer perseguir, e muitas vezes é impossível se atingir. Então o filme consegue trazer esses comentários sociais, nem que seja de forma sutil. E tudo isso é muito bom no filme. Mas, como eu falei, o filme ele tem o melhor do Shyamalan, que no caso é isso, e também o pior. O pior do Shyamalan, muitas vezes, é quando ele não consegue finalizar suas obras da melhor forma possível, quando ele parece que vive numa eterna sombra, né, digamos assim, do sexto sentido, de ter que entregar um plot twist no final que vai fazer sua cabeça de explodir ou algo do tipo. E ele parecia que tinha se livrado um pouco disso nos últimos filmes, né, principalmente no Fragmentado, que tem um plot twist, mas um plot twist de uma forma bem diferente do que é no Sexto Sentido e alguns outros filmes dele. Não que os outros filmes dele sejam ruins, eu não concordo com isso, eu acho que o Shyamalan tem bastante coisa boa produzida na carreira, mas como eu falei, onde ele acerta muito, ele costuma errar também, e aqui ele erra no terceiro ato, pelo menos na minha opinião. Um filme que vinha se apresentando de forma tão reflexiva, de forma, digamos assim, tão introspectiva até, um filme que faz você pensar muito sobre a sua própria vida enquanto você está assistindo. No final, ele quer entregar uma resolução muito mais enlatada, uma resolução até com a cara mais do cinema hollywoodiano, por assim dizer. Eu não li a HQ, mas eu sei que a HQ, pelo que eu vi, né, pessoas comentarem, vi alguns vídeos, o final dela é muito mais um final aberto, um final reflexivo. Aqui, o filme tenta amarrar as pontas de forma muito encaixadinha. Fica até didático demais, fica até um pouco bobo. Ele fala, tipo, olha, aconteceu isso, é por causa disso, é por causa disso, o vilão, no final das contas, é isso, e pronto, se resolveu, teve uma explicação final para o que estava acontecendo. Não que o argumento seja ruim, o argumento necessariamente não é ruim, mas parece não ornar. Um filme que vinha assim, olhando para si mesmo de forma tão filosófica, de forma tão introspectiva, chega no final, dá um produto diferente, parece que uma coisa não encaixa na outra. Se o filme tivesse acabado antes daquele terceiro ato, ou só ido até uma certa parte dele, eu acho que teria sido muito melhor nesse sentido. Um outro problema do filme é o fato de que ele talvez seja um pouco corrido demais. Apesar dele ter 1h40, é um filme que muita coisa acontece. E eu entendo que essa sensação de desespero funciona, né, com muita coisa acontecendo, uma seguida da outra, porque afinal conversa muito com a temática do filme, né, que é o tempo passando rápido. Porém, o filme não dá tempo para o espectador, né, fazendo um trocadilho com o próprio nome, ele não dá tempo para o espectador absorver e refletir. Alguns momentos de silêncio nesse filme, alguns momentos mais de reflexão teriam funcionado muito bem. O que faz ver também que o filme ele não sabe muito bem o que ele quer ser. Ele tem um lado de suspense forte, porque é um aspecto bom do Shyamalan. Ele tem terror psicológico, mas ele também não abraça esse terror psicológico por completo, apesar do filme ter se vendido como isso. O próprio diretor falou sobre isso, e ele, no caso, também é roteirista. Como, no final das contas, ele tenta dar uma explicação com base numa espécie de ficção científica. Então, o filme não sabe para que lado ele vai. Ele tenta ser um pouco de tudo e não abraça nada por completo, o que dá aquela sensação um pouco de frustração. Fala, tá, no final das contas, isso aqui é o quê?
Nada contra um filme ter vários gêneros, isso acontece. Porém, o ideal é que ele assuma um gênero, digamos assim, como principal e trabalhe os outros em subcamadas. Aqui parece que o filme não sabe exatamente para onde ele quer ir. Então, no geral, eu acho que Tempo é um filme que reflete muito, né, um reflexo do diretor Shyamalan. Se lá no início da sua carreira, no Sexto Sentido, lá em 1996, ele era um cara promissor, um jovem que estava ali surgindo e que veio com um filme que explodiu a cabeça de muitas pessoas por causa do plot twist, ao longo de sua carreira, ele já foi crucificado por esse, né, estigma, já se recuperou, e aqui ele mostra quem, digamos assim, um reflexo dele mesmo, o melhor dele e o pior. Ele mostra como ele pode ser genial e como ele pode ter maneirismo. Então, o que vai ditar se você vai gostar muito ou não desse filme, talvez sejam suas expectativas. Vá assistir querendo ver uma obra, conhecendo isso do Shyamalan, sabendo o que esperar, porque aí sim você vai conseguir tirar bom proveito desse filme. Eu não achei ele um filme ruim, mas com certeza ele é um filme que tem os defeitos do Shyamalan. As atuações no geral são boas, porque tem um elenco aqui bem estrelado, tem o Gael Garcia Bernal ali, né, no pai da família principal, a gente tem o Alex Wolff, que é um menino, né, bastante promissor, que fez recentemente Hereditário, a gente tem a menina que, se eu não me engano, ela fez Jojo Rabbit, enfim, tem um elenco muito estrelado, um elenco que está em alta em Hollywood, é um filme com um bom diretor, com um bom argumento, mas que oscila, dá umas derrapadas, que são, digamos assim, impossíveis de se fechar nos olhos. Novamente, Tempo não é um filme ruim, mas é um filme que traz o melhor e o pior do Shyamalan. É literalmente um reflexo dele, e sim, como toda a sua filmografia, vai ter gente que vai gostar bastante, vai ter gente que vai odiar, e eu entendo muito bem esses dois lados. Eu particularmente gosto do Shyamalan, mas também torço o nariz para algumas coisas dele. Então, no final das contas, eu tirei proveito do filme, mas também entendo que não gostar. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais e também o link para os meus livros. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo. Tchau, tchau.